Então, nós vamos orar para a gente iniciar o nosso devocional. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos na tua presença gloriosa, Paizinho querida, pedimos a Ti que olhe para nós com olhar de amor, receba a gratidão da nossa alma, pelo dom da vida, por mais um dia que Tu tens nos dado, Senhor amado e eterno, para viver, Senhor, e fazer algo, Pai eterno, para a Tua glória, Senhor, significativo. Opere grandemente em nossas vidas, abre nossa mente, faz-nos compreender a tua palavra. Amigo Espírito Santo, nos dá inspiração e revela a tua palavra no meio, nas entrelinhas desta palavra tão gloriosa. E peço ao Pai, continua conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre Raabe, que se encontra em Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 21, certo? Vamos dar uma meditada bem neste capítulo. Então, todo o acampamento em Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente dois espiões, com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido dois homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provavelmente que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de ninho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho e iam até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com ele. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por tua causa, todos os habitantes. Estamos todos apavorados, todos os habitantes daqui estão todos desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos que o que fazerem ao leste do Jordão. Aos dois reis amorreus, Oquém e Seom, cujos povos também vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dormindo dominado pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor Deus é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade.
Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes, devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Nun, tudo o que lhe havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Então, veja só, a história de Raabe é uma história muito interessante. E outra coisa, mostra-nos que pessoas, mesmo em vida tão degradante como era a vida de Raabe, ela, mesmo assim, conhece o Deus de Israel. O título dessa mensagem é A Fé que Transforma a História. A fé de Raabe pelo Deus do povo de Israel, foi tão grande que mudou a sua história, transformou a história de Raabe. Raabe não era a pessoa que alguém escolheria para ser protagonista de uma grande história. Mas interessante é que ela faz parte desta grande história. Raabe faz parte da genealogia de Cristo. Veja só, era prostituta, morava sobre os muros da cidade, lugar de risco, isolamento, porém Deus a viu além do seu rótulo. Onde a sociedade via uma pecadora, Deus viu uma mulher de fé, pronta para viver um destino diferente. Então, veja só, enquanto as pessoas olhavam para o rótulo, o Senhor olhava para o conteúdo do coração de Raabe. Como Deus, o nosso passado não define o nosso futuro. Então, o passado, realmente, o Senhor, ele olha e quando a gente cria feita, ele joga no mar do esquecimento e se esquece desse pecado. Porque agora, daqui para frente, é tudo diferente. Então, o primeiro ponto diz, Raabe vivia à margem da sociedade. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Então, ela não tinha direito de viver nos palácios, nem tão grande, nem tampouco nas grandes festas, como uma mulher normal. Né? Ela era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Seu nome era associado ao pecado, sua casa ficava no muro, símbolo de limite e exclusão, provavelmente carregava culpas, traumas e falta de valor. Então, Raabe não tinha valor para a sociedade. Muitas pessoas vivem presas a rótulos. Você não presta, você não vale nada, você não muda, você não é amada. Então, tudo isso são rótulos. E as pessoas, muitas vezes, vivem dentro destes rótulos. Mas Deus vai onde ninguém quer ir e valoriza quem ninguém valoriza. Só quem nos dá o verdadeiro valor é o Senhor. O Senhor é aquele que valoriza cada um de nós. Ele nos dá o real valor. Deus não olha para quem fomos, ele olha para quem podemos nos tornar. Ele conhece muito bem a nossa vida, ele conhece muito bem a nossa história, e não importa, ele é aquele que veio justamente para mudar a história, sem sair dela. O segundo ponto diz, Raabe ouviu sobre Deus e creu. Ela ouviu falar sobre o Deus de Israel
e ela acreditou plenamente neste Deus. Raabe disse: eu sei, o Senhor nosso Deus, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então, até o momento, ele não era o Deus dela. Ela disse: eu sei que o vosso Deus, né, é Deus em cima no céu, né, e embaixo na terra. Ela ouviu falar dos milagres no Êxodo, ela reconheceu Deus como Senhor, a fé tomou seu coração antes de ver qualquer sinal. Ela acreditou que Deus, o Deus de Israel, poderia livrar ela e a sua família da destruição, porque já tinha ouvido falar do que tinha acontecido no Êxodo. Ela já tinha ouvido falar que o Senhor é aquele que abriu o Mar Vermelho, que fez coisas maravilhosas, que destruiu o reino, para poder, assim, dar livramento ao povo de Israel. Ela já sabia. Então, a fé começa quando escutamos e cremos na palavra de Deus. Ainda que sua realidade diga o contrário, a fé abre portas do impossível. A fé abre a porta do impossível. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que ouvem e crê será salvo. Então, quando eu creio, eu acredito, na verdade, me trará uma solução, uma salvação para a minha alma. Então, Raabe, ela creu plenamente no Deus de Israel, mesmo tendo uma vida totalmente desregrada, uma vida promíscua, né? Uma vida que não condizia com a pessoa que realmente queria servir a Cristo. Mas ela creu plenamente pelos feitos do Senhor. Ela creu que o Senhor era aquele que faria maravilhas e que tomaria a terra de Jericó para poder, assim, o povo de Israel habitar. Mas ela, sabendo disso, o povo estava atemorizado. Mas ela rapidamente, ela procurou fazer algo para salvar a si mesmo e a sua família. Então, Raabe teve coragem de se posicionar pela fé. Ela se posicionou pela fé. Né? Raabe acreditou plenamente que aqueles homens poderiam lhe dar uma certa garantia para a salvação da sua família e dela mesma, para não vir a morrer. Então, ela teve coragem de se posicionar pela fé. Ela protegeu os espias. Veja só, ela estava ali fazendo algo que poderia custar a sua vida. Ela estava salvando alguém, escondendo alguém que futuramente viria para poder tomar a terra de Jericó. Arriscou sua vida por uma fé que estava apenas começando. Preferiu confiar em Deus do que na segurança de Jericó. Ela sabia que o Deus de Israel era o único que podia livrá-la. O Deus de Israel era o único que poderia realmente dar a ela e à sua família a proteção que ela precisava. Ela sabia disso. Então, por isso, ela preferiu esconder os espias do que dedurá-lo ou falar que eles estavam ali. Então, a fé não é sentimento, é decisão e posicionamento. Quem se levanta com fé, vê Deus se levantar por ele. Então, Raabe, nela, gerou fé, acreditou plenamente na sua segurança, na salvação dela e da sua família. Quarto ponto diz, Raabe colocou sua fé em prática. Ela creu, acreditou na palavra dos espias e ela colocou a sua fé em ação. Amarrou o cordão vermelho, parecia algo simples, mas é algo que era um pacto, e que se ela fugisse desse pacto, morreria ela e toda a sua família. Mas era um ato profético de obediência. Você vai viver se você colocar este cordão vermelho na janela da sua casa. Ninguém vai fazer mal. Todos precisam estar ali dentro. Foi o que aconteceu com o povo de Israel que estava no Egito. Quando o anjo da morte passou, precisou se colocar nos umbrais da porta sangue de animal, para que quando o anjo da morte passasse, aonde tivesse o sangue, não seriam destruídos. Mas aonde não tinha o sangue, todos os primogênitos morreram. Então, veja só, ele usou a mesma estratégia
que foi usado lá no Egito. Então, a pequena atitude de obediência libera grandes milagres. Fé que funciona, fé que age. Às vezes, algo tão simples, você diz assim, mas é algo tão simples, mas é justamente na simplicidade, nesse algo tão simples que faz a diferença na vida daqueles que obedecem ao Senhor. A obediência é fundamental. Então, a salvação está no sangue de Jesus, nosso cordão escarlate. Jesus é realmente a solução para a salvação da humanidade. A salvação está em Jesus Cristo. E aquele cordão vermelho, ele representava o sangue de Jesus, assim como o sangue de animal que passou pela porta, na porta da casa dos hebreus, para que o anjo da morte, quando passasse, não o matasse. Era ali já apresentava, tipificava o sangue de Jesus. Então, no sangue de Jesus, nós somos purificados de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos dá direito a entrar nas mansões celestiais pela porta. Então, é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário inocentemente pela nossa vida, pela nossa redenção. O quinto ponto diz: Raabe teve sua história completamente restaurada. E a gente encontra em Josué, capítulo 6, versículo 22 ao 25. Ela e sua família foram salvas da destruição, foi acolhida e integrou o povo de Deus. Casou-se com Salmão, tornou-se ascendente de Davi e do próprio Jesus Cristo. Então, veja só, você vai encontrar isso em Mateus, capítulo 1, versículo 5. Ela, uma prostituta agora, rendida aos pés do Senhor, faz parte da genealogia de Cristo. Veja só o que acontece. Raabe, se eu não estou enganada, era a avó de Davi. Davi fez parte também da linhagem de Jesus. Veja, Deus transformou vergonha em honra. Deus transforma rótulo em testemunhos. Deus transforma rejeitados em líderes de fé. Por quê? Davi era rejeitado. Davi não era filho da mulher legítima do seu pai. Então, ele era um filho bastardo. Mas entrou para a genealogia de Cristo. Davi foi uma peça fundamental também dentro de toda a descendência de Jesus. Onde há vergonha, Deus coloca propósito. Raabe, prostituta, foi regenerada, salva, também faz parte da genealogia de Cristo. Com isso, nós concluímos que a história de Raabe nos ensina que não importa o passado, não importa o que disseram sobre você, também não importa onde você mora hoje, sobre muros ou em ruínas. O importante é que o Senhor escolhe e Ele coloca você em lugar de princesa. Ele coloca você em lugar de honra, né? Se você crê e agir pela fé, Deus te tirará do muro e te colocará no centro da vontade dele. Que possamos a cada dia entender isto. Ele transforma dor em testemunho. Ele transforma dores, medo. O Senhor transforma em atitudes de fé e coragem. Nós precisamos entender isso. Então, Deus está pronto para mudar o seu destino. Você está pronta para mudar de posição? Qual é a posição que você quer mudar hoje? O nosso Deus é o Deus que muda a história e não sai dela. Ele transforma a história de dor em testemunho. Qual é a história que você quer que o Senhor mude? O que é que você quer que o Senhor faça? Qual é a mudança que você quer que Ele faça hoje na sua vida? Então, tome uma posição. Não importa o que aconteceu com você no passado. Importa que você, daqui para frente, é uma mulher de Deus, é uma serva do Senhor e que procura obedecer à voz do Eterno, à voz do Senhor. Então, veja só, para Deus não importa. Não importa de que origem você veio. Não importa que origem você tem. Não são os rótulos que te definem, mas o que te define é que você é serva do Senhor, filha de Deus, por adoção, você tem os mesmos direitos que os filhos gerados. Então, que possamos entender esta palavra
e que esta palavra possa encontrar guarida no nosso coração, e que possamos verdadeiramente levantar a nossa cabeça, olhar para frente e dizer: eu tenho um Pai que cuida de mim, livra-me dos perigos, das dificuldades, livra-me de muitas vezes do homem maligno. Ele é aquele que nos livra do mal. E ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Então, nosso passado, ele joga fora. Ele, muitas vezes, nós não nos perdoamos pelo nosso passado. Mas se ele, que é grandioso, poderoso, majestoso, sublime, e ele é tão grandioso, nos perdoa, por que nós não vamos nos perdoar? Nós não somos maior do que Deus, nem melhor do que ele, de maneira nenhuma. Nós somos dependentes dele, necessitamos dele, carecemos da sua poderosa mão, trabalhando em nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando. Esta foi a palavra desta manhã, que o Senhor haja de maneira gloriosa. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento que passamos aqui aprendendo a sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos aqui, Senhor, agradecidas a Ti por tudo, por esta palavra grandiosa que vem trazer alento aos nossos corações. Entendemos que hoje nós temos uma identidade de filha e Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso paizinho, e nós somos Tuas filhas, somos dependentes de Ti, necessitamos da Tua graça, do Teu poder, da unção que vem sobre nós, que o Espírito Santo, a cada dia, faz nos lembrar que somos filha, que somos realmente herdeiro, co-herdeira com Cristo, que o Espírito Santo, a cada momento, trabalha em nossas vidas, mudando, tirando aquilo que precisa ser tirado, limpando aquilo que precisa ser limpo, porque o Espírito Santo é aquele que consola, o Espírito Santo é aquele que exorta, e é aquele que nos mostra aonde devemos acertar. Amigo Espírito Santo, tu que és aquele que nos direciona, continua nos dando a direção que precisamos para sermos melhores servas, melhores em tudo, para a glória e louvor do nome do Senhor. Pai de amor e de bondade, recebe a gratidão da nossa alma, Pai querido e bondoso, nos dê um final de semana abençoado, cheios da tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Deus Amém. abençoe a todas, em nome de Jesus. Tenha um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor, sabendo que Deus está no controle da sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém.